Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. Louve comigo o hino 193, aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá, não tardará. Terás em breve as dores findas, num dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, se o noivo demora, a igreja espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
porque bem cedo Jesus virá. Aleluias, glória a Deus. O que foi que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Aflições. Em João, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim a minha alma e a tua alma tenha paz em quem? Em Jesus. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo, não no mundo a qual nos aguarda, terão aflições, sofrimentos psicológicos, terão suas emoções mexidas, abaladas, mas não destruídas, diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos prometeu, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, as águas não irão nos afogar. Se a gente se afogar, a gente morre. E o fogo? E o fogo não vai nos queimar. Porque temos um dono, e o nosso dono é Deus, diz Isaías 43. Deus nos criou para a sua glória. Ele entregou o seu Filho para nosso resgate, para a nossa salvação. Se existe alguém que não desiste de você, é Deus. Então não desista de você. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Vá até Jesus, se aproxime de Jesus. Faça como Jacó. Eu não vou sair daqui enquanto não for abençoado, abençoada. Aí estão falando, para de gritar, para de cantar, para de profetizar. E você? Não desiste de clamar. Não desiste de ir atrás. Não desiste de pedir. Porque a porta se abrirá, diz o Senhor. A porta se abrirá. Você tem buscado, você tem batido na porta, você tem pedido e os seus pedidos, em nome de Jesus, serão atendidos, porque a palavra do Senhor diz que os pedidos, em nome dele, serão atendidos para a glória de Deus. Porque não são pedidos para egoísmo próprio, para ostentação, para validação, mas estão alinhados com a vontade de Deus, é para a glória de Deus, é para Deus aparecer, é para Deus ser conhecido. Aleluias! E é por isso que devemos estar unidos com Jesus, porque é isso que diz a palavra de Deus. Como eu e você ser mais forte? Você já parou para pensar nesse versículo? Que o Senhor está dizendo para mim e para você, se eu já me acho unida, eu tenho que me unir mais. Porque para eu morrer para mim mesma, para eu me esvaziar, para Deus aparecer na minha vida, Lilian, a humana, tem que sumir. E tem que dar o governo ao Espírito Santo de Deus. E você acha que o adversário vai sentar e comer pipoca? Não. Porque ele quer matar aqueles que têm Jesus vivo, as palavras de vida dentro, porque Jesus continua vivo, porque Jesus está vivo. Ele não morreu, ele ressuscitou. Como alguém veio me questionar logo quando eu entrei na universidade,
né, que eu disse que Jesus estava vivo. Aí a pessoa disse, mas quem viu? Existem falas contrárias. Como ultimamente eu ouvi da boca de alguém. Inferno, esse negócio de inferno é balela, falando com as minhas palavras. Ou seja, mas essa pessoa diz que é de Jesus, mas não tem as palavras dentro dele. Porque o inferno, ele é real. E nós vimos no vídeo anterior. E o Senhor chamou a atenção para o meu olhar, sabe? Veja só, Efésios, capítulo 6, verso 6. Sim, a palavra de Deus continua. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O mundo que tem aflições de Jesus. O mundo que tem aflições. E assim como Ana estava sofrendo por causa de Penina, que é a palavra que nós iremos ler lá em 1 Samuel, capítulo 1, mas o rosto de Ana, verso 18, e vamos entrar. Ana respondeu que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Então ela estava com a alma amargurada, com a alma aflita, com a alma afligida por causa de quem? De Penina. E o mundo tem pressionado aqueles que morreram para si, que estão se esvaziando de si mesmo, porque eu vejo que é um progresso, porque eu não sou a Lília de 10 anos atrás. E eu sei que eu não serei, em nome de Jesus, a Lília daqui a 10 anos ainda melhor, mas será visto a imagem de Jesus em mim. É quando a Lília humana morre e Jesus aparece. E ele aparece como? As palavras dele têm que estar em nós. Por quê? Porque você reflete externamente aquilo que está interno. Você reflete externamente aquilo que está interno. Você vai entender esta palavra. Judas tinha o hábito de botar a mão na bolsa e também tinha o hábito de botar a mão no prato. Então aquilo que ele fazia em oculto, ele também tornou público. Ele também fez em público. Ele não tinha temor ali no oculto, achando, né, eu pensando com as minhas palavras, do meu jeito, assim, que Jesus não sabia. Mas Jesus sabia de todas as coisas. E cada vez mais que você for íntimo do Senhor, Deus, irmãos, tem coisas que eu comecei a viver com Deus, que eu disse, meu Pai, teve uma revelação, acho que eu já contei aqui, que o Senhor me mostrou o rosto da pessoa, e a pessoa desdenhando mesmo. Ela não é tão crente, ela não é, falando esses tipos de palavras, né? Bem feito, por uma questão. Então, Deus não só me mostrava o rosto, como me mostrou a fala. Deus já me mostrou fala de meus familiares, dizendo, no sentido de, porque tá tudo em caderno, deixa eu ver, falando assim, é como se eu quisesse ser demais, que era demais esse meu posicionamento. Mas, claro que a gente não luta contra carne e sangue, né? E isso foi mostrado em revelações, rostos, e a pessoa falando. É como se eu estivesse lá no ambiente. Então, Deus, ele é muito real. Ele vai revelar para você os corações, as intenções, de quem tem observado, de quem tem se aproximado, de quem está na mesa, de quem está sujo e contaminado. Você entende? A que esses corações eles estão apegados. Então, quando Deus ele te chama para falar a verdade, porque em você está a verdade, essa verdade é falada a um funcionário, é falada dentro de uma empresa, é falada diante de um juiz, é falada diante de um policial. Não com soberba gosta. Eu sou filho de Deus, vai me tocar. Não, né? Mas Deus nos chama para falar a verdade. E falar a verdade é entrar em poço como Jeremias, ser chicoteado muitas vezes,
quando não podemos nos proteger, porque nós não temos controle sobre as ações das outras pessoas, mas temos controle sobre nossas ações, porque estamos sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. É um interno trabalhado, é um interno que já está padecendo para si, mas para viver para a glória de Deus. Você não toma decisões externas sem antes estar interno. Seu interno não vai se submeter se antes ele não for convencido de que essa é a vida, de que você prefere morrer do que negar a Jesus, de que você prefere perder do que manter e perder a presença. E isso são conversas internas e seremos favorecidos pelo próprio Deus, porque essa é a vontade dele. Ele quer se mostrar através da nossa vida. O plano salvação de salvar pessoas não mudou. Deus quer alcançar pessoas e essas pessoas escolherão os seus próprios destinos. Terão de Deus a oportunidade, terão de Deus paciência, terão de Deus bondade, terão de Deus misericórdia, mas escolherão o seu final. Então a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 6, verso 6. Deixa eu abrir aqui. Olha o que o Senhor diz para Lilian e para você. Eu posso não saber o seu nome, mas o Senhor diz: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muitos já pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. A igreja enfrentando maldade, a igreja sendo pressionada, a igreja enfrentando-se no meio de leões, mas Deus está dizendo: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões. Então, na vida de Daniel, Deus enviou o anjo. O meio que Deus vai fechar a boca dos leões, eu não sei. Mas o que ele está dizendo é: na cova estou com você. Sou eu aquele, o grande eu sou. Embora os humanos não vejam o Espírito de Deus, porque ele é Espírito, embora ele não possa ser visto ao olhar humano, ao olhar físico, eu e você sabemos. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muitos já pedi, dá-se-vos-á. Se no ambiente que eu tô, o Jesus que estão pregando é um Jesus que não existe inferno, não existe esse negócio desses crentes aí, então seremos a cada dia mais odiados por falar a verdade, porque eles estão em um ciclo mental mentiroso. Eles não estão deixando as palavras de Jesus habitar neles, mas ainda estão em Jesus com a velha vida, com os velhos hábitos, como Judas. As palavras não estão nele, a palavra de Jesus não entrou. Você está entendendo? Então estão como Judas, estão na mesa com Jesus, não é? Tem as bênçãos, mas estão sujos. E aí por isso a gente não entende quando vem a tempestade, sai da igreja. Porque eu digo para você, por experiência própria, eu nunca quis deixar a mesa de Jesus. Eu fugi, eu tive medo,
mas Jesus nunca foi uma opção para deixar para mim. Eu achei que eu não era mais aceita, esses tipos de pensamentos. E já na parte mais madura, quando Deus ele tocou aquilo em que eu mais gosto, eu acredito que o adversário ele pensava que aí eu ia me rebelar, né? Porque muitas vezes a gente não se conhece, mas Deus nos conhece e Ele mesmo revela a nós o nosso coração. Ele revela a mim e a você quem é eu e você. Então naquele momento Isaac estava sendo pedido pelo Senhor. Eu não sabia, eu não tinha esse tipo de discernimento, eu não tinha essa vivência, essa clareza, ainda vivia debaixo de muito adoecimento, não é? Vivia muito debaixo de choro, então a minha visão, eu não conseguia ver a fonte, eu estava como Agar no deserto, chorando, triste, aflita, não entendia que eu estava em Cristo e Cristo me libertou, que eu já estava na posição de liberdade, mas estava presa ao choro, ao lamento, à falta de visão e etc, para você entender. Mas naquele momento ali, diante das perdas, diante daquilo que foi trazido, diante do abandono, sabe o que foi as palavras que saíram de mim? Perdão. Só tu deves ser adorado. Eu os constituí como deuses, mas agora eu vou me voltar ainda mais para ti. Então tenho certeza que o adversário não esperava isso. Porque eu não tinha como sair da fonte. Eu não tinha como viver longe de Jesus. Para onde eu iria? Se ele tem as palavras vivas. Se ele tinha tomado aquela decisão. Quem era eu? Embora eu não entendesse. E foi muitos pensamentos trabalhados, porque eu já testemunhei que eu disse, por quê? Né? Depois de muito ser pressionada, da dor intensa, da pressão psicológica, eu disse para Deus, por que tu permitiu? Se eu oro, se eu jejum, se eu vivo uma vida íntegra, se eu me aparto do mal e pela vida que eu tinha, porque ele havia permitido, como se a vida que eu tinha, né, me desse, como se a vida que eu tinha me impedisse de ser atingida. Eu não sabia que eu estava sendo provada, né? Tem coisas que a gente só entende lá na frente, os processos, mas ali eu me voltei ainda mais para Deus. Então, por que eu estou trazendo essa palavra que o Espírito Santo, ele mesmo me explicou? Por quê? Porque quando vem a tempestade, a casa que não vai cair é a que foi construída na rocha, levantada na rocha. É alguém prudente, é alguém antecipado. Então, na areia tem estrutura? Não tem estrutura. Foi até levantada, mas não tem estrutura, não tem firmeza. Mas na rocha, mesmo que venha a tempestade e o vento, porque as aflições vêm para todo mundo. A tempestade e o vento vêm para todo mundo. Estamos nesse mundo e não estamos isentos. Mas a palavra de Deus garante, ela é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Se você é prudente, se você passa tempo com Deus, se você tem relacionamento com Deus, se você está próximo de Deus, se a sua estrutura está em Deus. Como assim a sua estrutura está em Deus? Eu me lembro que eu falei para ele assim, eu digo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que algo bom está por vir. Que se o Senhor está permitindo que isso seja tirado, o que eu posso fazer? Mas eu sei que algo bom o Senhor vai trazer para mim, porque eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor só tem o melhor para mim, eu não estou entendendo. Então assim, a minha estrutura confiava em Deus, em seu caráter, naquilo que eu lia na sua palavra, que até quando ele permitia o mal, ele traz o bem. Então, a minha estrutura mental, para não se entregar, não se desesperar, não se desequilibrar, não significa não chorar, porque chorar faz parte, nós vamos ler. Estava em Deus, no seu caráter, nas suas palavras. Então, para você viver o cumprimento dessa palavra, que a sua casa não vai cair,
Você tem que ser um homem prudente. E esse homem prudente que a palavra de Deus diz, Jesus falou. Ele ouve o que Jesus fala e ele pratica. Ele ouve e ele tem uma maneira de viver na verdade. Ele ouve e ele pratica o que se ouve. Ele ouve e ele pratica o que se ouve. Ele ouve e ele pratica o que se ouve. É alguém que se converteu. A velha vida ficou para trás. E em Jesus, uma nova vida. Uma vida de verdade. Uma vida que não está na mentira. Uma vida que não está no engano. Uma vida que não está no seu eu, no seu entendimento, mas nas revelações do Espírito Santo, da presença de Deus. Então, lá em Efésios, capítulo 6, o verso 10, diz assim, deixa eu abrir nessa versão aqui, eu já abri na outra. Deixa eu ver se foi nessa aqui. Nessa versão fala assim, para terminar, versão de hoje. Tornem-se cada vez mais fortes. Por que eu vou ler nessa versão? Para você entender aquilo que o Espírito Santo está falando. Tornem-se cada vez mais fortes. Tornem-se cada vez mais fortes. Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Preste atenção. Para que você se torne cada dia mais forte, diz o Senhor, para que você se torne cada dia mais forte, mais forte, mais forte, qual é a sua maneira de viver? Qual é o seu hábito? Qual é o seu costume? Qual é a sua vida? Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então você vê que pessoas que passaram equilibradas pelas situações, elas tinham uma vivência, elas tinham um hábito, e esse hábito era temer a Deus, se apartar do mal, falar com Deus em meio a notícias más, em meio ao medo, em meio ao choro. Esse era o hábito dessas pessoas. Elas aliviavam a sua alma, elas aliviavam a dor psicológica nos pés de Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, esses pedidos levados a Deus, a paz que excede o entendimento humano. Em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender. E você vai entender o que o Espírito Santo está falando. Guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Vocês estão unidos com Cristo Jesus. Uma pessoa unida, ela anda em um pensamento. Não é um para o lado e outro para o outro, assim não. Unido. Vocês estão unidos. Vocês estão unidos com Cristo Jesus. Jesus é o cabeça de vocês. Se ele é o cabeça, então a gente obedece o cabeça. E o cabeça é o que governa. O cabeça é a autoridade. É do cabeça que vem os conselhos. É do cabeça que vem as decisões. E essa pessoa, no verso 4, tenham sempre alegria. Você vai entender. Unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Agora preste atenção nas palavras.
Essa pessoa que tem alegria, ela está unida com Jesus Cristo. Significa que ela não tem aflições? Tem. E o mundo vai pressionar. Vai. O mundo jaz no maligno, naquilo que é mal. O mundo jaz no engano. O mundo jaz na mentira. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre. Aleluia! Deus abre o mar para você passar. Deus abre o mar para você passar. Glória a Deus. Aleluias. E eu não quero te iludir. Isso é preparo psicológico. Quando acontecer, você sente o impacto, mas você já sabia. Sabia que seria perseguido. Sabia que seria expulsos do ambiente. E quem quer te expulsar do ambiente acha que está fazendo a vontade de Deus. Diz que ama a Deus. Mas o pai destes é o diabo, diz a palavra de Deus. Para quem está com esse ciclo mental enganoso, Jesus disse: o desejo de vocês, que vocês estão querendo realizar, é do pai de vocês. Falando com as minhas palavras. Mas nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Deus. Jesus disse: não. Esse desejo aí é do diabo. Esse desejo de matar Jesus. Que o diabo está usando a inveja de vocês. Porque vocês me veem como ameaça. Falando com as minhas palavras. Vocês não suportam que eu estou fazendo milagre, curando pessoas, que eu estou transformando vidas, que eu falo a verdade. Eles queriam continuar dominando o povo, escravizando o povo, não levando o povo para o céu. Aí o Filho de Deus está aqui. Então, igreja, o diabo, ele não se conforma, ele não quer ir só, ele quer levar pessoas. Então, a vida naqueles que estão vivos com a vida, que são fonte e que farão obras maiores que o nosso mestre, porque a palavra de Jesus vai se cumprir. Então serão perseguidos, serão expulsos de ambientes. Por quê? Por causa do nome que está acima de todo nome, que está acima de todo nome, que está acima de todo nome. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, do Altíssimo, do dono dos céus e da terra. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Não com o coração reclamando, não. Então, não se preocupe com nada. Qual é o hábito dessa pessoa? Bora? O hábito é: mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Agradeça pelo hoje, agradeça pelo que tem e aquilo que vocês não têm ou que causa uma preocupação, leve a Deus em orações. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender. Aleluia. Guardar e proteger o coração e a mente de vocês. Pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo. Encham a mente de vocês. Encham a casa de vocês. Encham. Quem enche se esforça. Para encher tem que buscar no poço. Para encher tem que buscar na fonte. E quem é nossa fonte?
É Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A palavra precisa habitar dentro de você. Se a boca fala do que o coração está cheio, essa pessoa precisa se encher da palavra e não do jornal e não da fofoca. Essa pessoa tem o hábito de se separar e ir para o Pai. Quando ouve João Batista morreu, por mais que tenha um ministério, por mais que tenha uma família, por mais que tenha uma empresa, vai conversar com o Pai. Por que se entristeceu? Porque a maldade. Olha Jesus ouvindo. Você acha que ele não sabia? Mas a maldade. O homem não fez nada. Mas eu profetizo em nome de Jesus sobre livramento sobre as nossas vidas. Daqueles que querem pedir a nossa cabeça em bandeja. E veja que é a cabeça. Porque a cabeça está o quê? Cheio da verdade. Cheio da palavra. Então o que é a cabeça? Porque a cabeça comanda o corpo. Então o que é a cabeça? Então a mãe influenciando a filha. Mas em nome de Jesus, a armadilha será quebrada, diz o Senhor. Para que você que fala as palavras de Deus e a verdade, e pessoas têm se incomodado e querem a tua cabeça. Diz o Senhor agora essa palavra. Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Quem dá a paz é Deus. Eu me perdi aqui lendo, porque veja, nós aprendemos pela proximidade, pela imagem. Por isso que devemos estar unidos com Cristo. Porque com quem você está unido, você vai aprender. Você vai reproduzir o comportamento, a fala, as ações. Se você está unido com Dalila, se você está unido com amizade, com o mundo, eu oro em nome de Jesus. Não porque em nós haja força, não porque somos fortes, mas porque não queremos desagradar o seu coração. Não queremos ouvir a voz da serpente, não queremos nos aliançar e encostar a nossa cabeça para descansar no colo de Dalila. Não queremos revelar o que está nos nossos corações para Dalila. Então clamamos em nome de Jesus, porque esse é o desejo, essa é a vontade do diabo, para que nós não venhamos a tropeçar e a fazer a sua vontade, mas que em nome de Jesus, nem que tu use uma mula para nos parar, não nos deixa pecar contra ti. Não nos deixa seguir um caminho que tu não está conosco, mas nos alinha, nos ajuda, nos direciona. Como o teu Espírito direcionava os discípulos, não é por aqui, vai por aqui, mudava roteiros, que assim também se cumpra na nossa vida. Protege-nos, Pai, do maligno, pois nós queremos fazer a tua vontade. Nós não queremos ser desobedientes, mas nós sabemos que a carne é fraca e é covarde. Mas cheios do teu Espírito, nós faremos a tua vontade. Cheios do domínio do Espírito, nós clamamos em nome de Jesus Cristo. Alinha-nos com a tua vontade, alinha-nos, que tu possas aparecer em nós, que tu possas aparecer em nós e que nós venhamos a diminuir. Tem até um louvor, né? Que ele cresça, que eu diminua. Por quê, irmão? Porque nós precisamos do poder dele. Nós não conseguimos fazer essa obra sozinhos. Mas quando você já começa a conversar com o seu interno, é isso que você quer, só para você entender um pouco da didática.
Desse momento que você senta com Jesus, você diz para ele, eu quero te obedecer, eu quero ter uma vida íntegra, eu quero me apertar do mal, não me deixa me entregar à covardia da carne, não me deixa me entregar ao medo, mas me levanta no teu espírito e no teu poder, porque veja só, para que a gente não ache que a gente é bonzinho, para que a gente não ache que essa carne coopera e que a gente é assim, a glória, irmão, é de Deus. Todos destituídos, todos desobedientes. Se você não se coloca nesse lugar, está igual aquele fariseu, né, que recebeu Jesus na casa dele e não o recebeu, somente o convidou. Quem recebeu é quem reconhece os seus pecados. E essa pessoa chega vazia diante dele. Chega chorando, chega com conversão, chega com arrependimento. Essa pessoa não tem coragem de sentar na mesa, de ficar de pé diante dele. Essa pessoa que reconhece seus pecados faz como aquela mulher, chega nos pés, chega por trás, né? Foi Jesus que se virou para ela, deu atenção a ela que é excluída, a ela que tinha realmente uma vida que levava uma fama ruim, mas que reconheceu os seus pecados e Jesus a perdoou. E Jesus quitou as suas dívidas. Mas o outro estava sentado, não recebeu, achava ser tão importante quanto Jesus. Essa pessoa está vazia? Não está vazia. O filho pródigo convertido, ele não chega querendo ficar lá na sentada e ser chamado de filho, não. Ele reconheceu que desprezou o ambiente e a mesa. E ele voltou. Ele dizia, falando com as minhas palavras, não vou voltar como filho. Vou ficar como servo, eu só quero estar lá. Ele não foi pedir mesa, posição, cadeira. Não. Ele reconheceu o seu pecado contra Deus e contra o seu pai. Isso é um coração vazio de si mesmo. Vazio de sujeira. E aí, a festa no céu. Porque houve arrependimento. Então, imagina a Penina olhando Ana chegando. Não estava amarga, não estava aflita, estava com seu sorriso como foi que Ana saiu. Imagina, para você entender. Cadê? Tem que voltar e eu procurando. Você tem que entender. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Preste atenção. Ela não voltou para casa triste e abatida. Mas como eu posso colher esse semblante alegre? Como eu posso ter no meu coração, no meu externo, vida? Muitas pessoas acham que eu não tenho problema. E eu até falei na universidade ontem, eu disse para uma pessoa que está passando por um luto, né? E eu disse, eu tenho problemas. O problema é que antes de eu sair de casa, eu converso sobre meus problemas com o Pai, com Deus. Eu levo minhas lágrimas para Ele. Aí quando eu saio de casa, já não tem mais o que ficar aflita, porque eu já depositei. Eu já falei com a única pessoa que pode resolver minhas situações, minha vida. Com alguém que me ama, eu não duvido do amor de Deus. E você precisa ter essa estrutura nele, porque será perseguido, será... Eu vou te dar um exemplo. Você pode estar numa empresa agora e pessoas tramando para te expulsar do ambiente. Você pode estar na universidade agora e pessoas tramando contra você, realizando o desejo do diabo. Então você vai resistir a fazer o que o diabo quer, porque você se submete a Deus, a sua palavra.
espera a sua defesa. É alguém que é direcionado por Deus. Porque há coisas que eu e você não pode fazer. Para fazermos, teríamos que machucar. Para fazermos, teríamos que ferir. Teríamos que realizar a mesma obra daquilo que nós não somos. Nós não somos filhos do diabo. Somos filhos de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, que Ana, veja, lá no verso 15, porém Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Ela está em sofrimento, ela está em aflição, ela está com dilemas, ela está cansada de alma, ela está sendo pressionada. E existem pessoas que estão em ambientes sendo pressionados, humilhados. Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então, o que Ana está fazendo? Derramando a sua alma diante do Senhor. E por isso o seu semblante já não era mais triste. Então, como você quer colher um semblante que já não é triste, se não derramou a alma nos pés do Senhor? Se não levou em orações os seus pedidos, as suas súplicas, com o coração agradecido? Se você não está unido com Cristo, então, para colher esse semblante, tem que haver essa semeadura, tem que haver essa prática, tem que haver esse hábito. Por que Daniel foi para a cova, mas não foi gritando e relutando contra a cova? Porque ele estava em oração. Por que Jesus passou pelo processo da salvação? E onde é que ele estava antes? No Getsemane, falando para o Pai, gotejando sangue. Mas, publicamente, ele estava passando pelo todo o processo, calado. Mas porque antes ele derramou a sua alma em oração, em conversa. Então, quem é a primeira pessoa que deve saber dos nossos problemas? Deus é a única pessoa que pode usar. Ele pode usar um amigo, ele pode enviar um anjo, ele pode usar o governo, ele pode usar um juiz, eu não sei quem ele pode usar. Um familiar. Isso é meio. Meio não é o Senhor da nossa vida. O dinheiro não é o Senhor, é o meio. O banco é o meio. O trabalho é o meio. Ah, mas eu vou, para garantir meu trabalho, eu vou trair. Para garantir o meu trabalho, eu vou mentir. Então, para que você não se submeta à vontade do diabo, à sedução do diabo, de que você se una a ele, de que você se una a Dalila, de que você ceda à sedução da mulher de Potifar, você precisa ter uma estrutura em Deus. Porque você... Eu gosto sempre de dizer, não com orgulho gosto, porque tem pessoas que não sabem falar. Que não carregam leveza dentro do seu coração. Paz, mas amargura, tristeza. Por quê? Não tem o hábito de derramar. Porque tem coisa que eu e você não pode fazer. Você está sendo pressionado. Você está num ambiente que você não pode sair. Você está num ambiente onde existe alguém que está te humilhando, que está te maltratando, que está usando do que tem para te afligir, para se achar superior, porque tem. E existe professores que são assim, autoridades em todas as áreas, médicos, psicólogos, psiquiatras, todas. Existem pessoas assim em todos os ambientes. As pessoas falam muito do meio evangélico, porque existem pessoas que estão ali dentro que o próprio diabo colocou mesmo, que não são a imagem de Jesus Cristo, mas são a imagem, são os filhos do próprio diabo. Porque Jesus falou, eu escolhi os dois e um é o diabo. Quem olhasse dizia, é discípulo. Mas Jesus, a palavra de Deus diz, é o diabo.
Porque ninguém engana Jesus. Mas em todos os ambientes, existem pessoas que não seguem com fidelidade a profissão de juiz, de policial, de médico, de psicólogo, de psiquiatra. Então, antes de você procurar uma assistência humana, você tem que conversar com Deus. E Ele vai te autorizar, e Ele vai te dizer o meio. Lilian, eu não creio nessa palavra, é muita religiosidade. Ok. Eu não estou te falando nada que eu não venha fazer. Eu não estou viva porque eu tinha força para viver. Eu estou viva porque a vida está em mim. Porque a vida me sustentou. Porque a vida me protegeu. Porque a vida me trouxe até aqui. Sem força, sem habilidade e sem capacidade. Mas a sua presença foi suficiente. Mais que suficiente. Suficiente é eu beber uma água. Mais que suficiente. Eu creio em Deus. Eu creio no céu. Eu creio em Jesus Cristo. Ele é a melhor pessoa. Então, a palavra de Deus, ela deve ser prioridade na sua vida. Leia ela. E o Espírito Santo vai falar com você através dela. Ah, eu não ouço Deus falar. Você lê a Bíblia. Você guarda ela no seu coração. Você se enche dela. Se encher, irmão. O Espírito Santo, ele vai falar. Eu tô aqui ministrando e ele trazendo louvor, trazendo hino. Isso é fala. Isso é Deus falando. Não é eu que cheguei, vou chegar lá e vou falar louvor, não. Ele traz e eu só fluo. 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 Naquilo que ele tá falando. Então, Ana derramou a alma diante do Senhor. Ana derramou a alma. Lá no verso 10 diz assim: e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Então, o que ela está pedindo é para a glória de Deus. O que ela está pedindo é para a glória de Deus. O que ela está pedindo é para a glória de Deus. Senhor dos exércitos, você é soberano. Se, de fato, olhares para a aflição da tua serva. Por que ela está aflita? Se tu olhares e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres o pedido, um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Agora, por que ela tá assim? A palavra do Senhor diz assim, no verso 4: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ela tinha filhos e filhas, Penina. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar. Então ele estava pedindo para que o Senhor dos exércitos olhasse para a sua aflição, olhasse para a sua dor, olhasse para a sua amargura, olhasse para o seu choro, olhasse para a aflição, aquilo que a afligia, aquilo que roubava dela a alegria, aquilo que roubava dela a paz, aquilo que estava trazendo dor e sofrimento. Olhasse para a aflição e se lembrasse dela. E lembras... Cadê, irmãos? E te lembrares de mim. Então a palavra diz assim: Penina, sua rival, verso 6, a provocava. Irmãos,
a palavra de Deus diz excessivamente, para irritar. Então havia ali uma provocação. Esse ambiente é saudável? Não. Esse ambiente é bom para uma convivência? Essas relações? Não. Mas o que ela ia fazer? Porque Penina também era mulher, e naquele tempo isso tinha-se essa cultura, né? Era também mulher de Elcana. Mas provocava Ana excessivamente. Porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Então, a provocação excessiva. O que Penina usava contra Ana era a esterilidade. Era aquilo que ela não tinha. Então, usava aquilo para humilhar, usava aquilo para irritar, usava aquilo para se sentir superior, usava aquilo para se sentir... E isso é alguém soberbo, isso não é alguém humilde, alguém vazio de si mesmo. Não. Isso acontecia ano após ano. Então fazia muito tempo que ela vivia debaixo dessa opressão, dessa aflição, dessa dor intensa psicológica, das suas emoções serem mexidas. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, a opressão, a aflição, o ambiente roubava de Ana a vontade de comer. Ela se punha a chorar, porque era excessivo. Não era algo esporádico. Era excessivo, já havia vários anos. Então era algo ruim demais. Não era nem pouco, era demais. E ela se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, pelo que ele está falando, será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Então, ele associava aquele comportamento, as ações de Ana, porque não tinha filhos. Eu não vejo aqui na palavra de que ele está consciente da irritação excessiva de Penina. De que existe alguém naquele ambiente ali que está causando aquela dor e aquele sofrimento em Ana. Porque a palavra de Deus diz, ano após ano. Então, quando ia à casa do Senhor, a outra a irritava. E Ana punha a chorar e não comia nada. Então, ele está perguntando a ela, por que você não come? Por que você está chorando? E por que está triste? Então, para mim, ele não está vendo o que está acontecendo no ambiente. De que existe uma pessoa ali má, com uma mentalidade má, com um espírito mau, que está causando dor e sofrimento a Ana. Porque quem estava fazendo Ana chorar era a irritação, era a Penina. Mas ele está associando esse sofrimento a ela não ter filhos. É o que ele pensa. Ela chora porque não tem filhos, porque não tem filhos, porque não tem filhos. E ele se acha suficiente para que ela se sinta bem. Porque ele amava, ele dava porção dobrada. Então ela estava em sofrimento psicológico muito profundo. Por causa de uma pessoa no ambiente. Ana, por que você está chorando? E Ana estava chorando. Porque Penina a irritava. Mas o seu semblante ele já não era mais triste. Depois que ela derramou a sua alma na presença de Deus. Na presença do Senhor. Tenha esse hábito. Você terá uma maneira melhor de viver. Porque aflições, notícias ruins sempre acontecem. Sempre acontecem.
E a palavra de Deus nos ensina como passar por essas situações. E quem vai viver a paz de Deus? Quem vai viver o equilíbrio? Aqueles que têm esse hábito, essa maneira de viver, de conversar com Deus, de levar as suas orações com o coração grato a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 42, por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? E assim Ana também estava. Ela estava abatida, porque a palavra do Senhor diz que Penina a irritava ano após ano. E quando iam à casa do Senhor, a outra a irritava. E por isso, por causa da irritação de Penina, Ana se punha a chorar e não comia nada. Mas o marido achava que era porque ela não tinha filhos. Não tinha filhos. Mas o Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor se lembrará de você. O Senhor atenderá o seu pedido, como assim Ele diz na sua palavra. Em nome do seu Filho, o Pai vai dar a mim e a você, para a glória do seu nome. Orações alinhadas para a glória do seu nome. Porque foi isso que a palavra do Senhor falou. Ela voltou para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu imagino ela voltando e Penina olhando, dizendo, por que ela não está irritada? Por que ela não está amarga, triste? Por que ela comeu? Porque Ana não tinha barriga de grávida ainda. O que Ana tinha é uma palavra liberada no templo. Ela descarregou toda a carga emocional ali na presença do Senhor. Todo o sofrimento psicológico na presença do Senhor. Toda carga emocional que poderia ir para os seus órgãos, mas não foi. Ficou ali aos pés do Senhor. Então ela teve um alívio psicológico. Ela teve saúde em seu rosto. Ela teve... O seu semblante já não era mais triste. Então ela pôde ter alegria no Senhor por estar unido com Cristo, como diz a palavra. Porque ela ainda não tinha o seu problema resolvido. Ela ainda não tinha uma mudança de realidade. Mas ela tinha uma palavra. Ela confiava em Deus. Ela não ia ao templo apenas por ir ao templo. Ela soube se utilizar daquilo que ela conhecia. Ela sabia que só Deus podia mudar a sua realidade. Não era Eucana, não era a cultura. Quem podia mudar a sua realidade era Deus. Então ela fez a oração, a pessoa certa, no lugar certo, na presença de Deus. Por quê? Porque talvez você não possa ir ao templo. E ache que só pode pedir a Deus no templo, não aonde você estiver. Seja no hospital, seja em uma prisão, seja aí fazendo suas atividades. Tenha um tempo com Deus. Tenha um momento com Deus. Que esse hábito cresça na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.